continuando com o nosso ciclo de bate-papo, hoje nós temos o privilégio de ter a professora Maria de Lourdes Mendes Vicentini Paulino. A professora Maria de Lourdes, a gente estava falando há pouco, se eu posso chamá-la de professora Lourdinha. Claro, claro. Né? Ela foi, por que não dizer, ainda é professora do Departamento de Fisiologia. Sim, né? sim. A gente sai do Instituto, mas o Instituto não sai da gente. É, claro, né? Professora, esse é um projeto do nosso Instituto, né, com a nova gestão, que está buscando fazer um resgate da nossa história. Né? A gente sabe hoje, através de números, né, que o nosso Instituto ele é um dos principais institutos dos campi da Unesp, espalhados aí no estado de São Paulo. Eu costumo dizer que o aluno não vem até a Unesp vai até os alunos. Sei, né? sei. Espalhados, então, em todos os cantos do nosso estado. E dentre esses campi, nosso Instituto é um instituto que tem uma identidade muito forte no ensino, na pesquisa e na extensão. Né? Só que esse de fato é um local onde, na verdade, uma posição que o Instituto chegou, mas que nem sempre a tarefa foi simples. Sim. Teve um início, não é? Sim, E sim. trazer essas lembranças, trazer esses acontecimentos para os nossos colegas, seja ele docente, seja ele técnico administrativo, ou até os nossos alunos, e certamente essa nossa mensagem chegará até eles, é importante para que tenhamos a construção da memória do nosso instituto. Claro. Hoje sim nós somos de fato um instituto que tem essa pujança, mas ao mesmo tempo eu não posso esquecer que nós tivemos pessoas como a senhora que arregaçaram as mangas, numa época, muitas vezes, que tinha dificuldade, inclusive política, pelo cenário que o país vivia naquela ocasião. Né? Então, a nossa conversa hoje vai estar pautada dentro dessas características, saindo lá desde o processo da graduação, ou seja, eu gostaria que a senhora inicialmente falasse do tempo, quando a senhora entrou no vestibular, quando a senhora começou o curso, foi aqui em Botucatu Foi mesmo? aqui em Botucatu, sim. Bom, primeiramente, obrigado, né, por me convidar para a gente poder conversar um pouco sobre o Instituto. Espero poder colaborar. Certamente, realmente. O que você disse, que na verdade o Instituto, o departamento, a Unesp não sai da gente. Na verdade, eu comecei a minha vida acadêmica aqui em 1968, e quando ainda era a famosa FCMBB, que era a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Então, eu vim para cá. Na época, a gente entrava 40 alunos no curso de Ciências Biológicas e teve na verdade, assim, não foi nem um arranjo pré-vestibular, mas após vestibular foi decidido que iam ser caminhados 2 cursos de Ciências Biológicas bacharelado, que na verdade ia ser bacharelado modalidade médica e os Ciências Biológicas licenciatura. Então, eles pegaram os diretores da época, não sei, os coordenadores de curso, não sei exatamente quem tomou a decisão de pegar os 10 primeiros classificados no vestibular e oferecer a eles a oportunidade de fazer Ciências Biológicas modalidade médica. Então, poderia escolher. Poderia escolher. E, na verdade, assim, então, esse grupo de 10 alunos escolheram fazer a modalidade médica e nós fizemos um curso que era muito junto aos cursos de medicina, ou veterinária, ou até de agronomia. Certo. Então, na época, a gente tinha as matérias médicas, eram feitas ou junto com a medicina, na mesma classe, né, ou junto com a veterinária, e as matérias exatas eram feitas junto com a agronomia. Então, na verdade, o meu curso foi um curso em que, minha classe de Ciências Biológicas, nunca teve aula apenas as Ciências Biológicas, sempre a gente foi parceiro, né, foi colega de classe dos outros cursos. O interessante é que trazia uma certa integração entre os alunos, Muita integração. A gente era uma época assim que havia uma amizade muito grande entre os diferentes cursos, não havia separação e a gente conhecia todo mundo, na verdade, né? Então, a faculdade era menor, eram apenas os 4 cursos e a gente acabava conhecendo todo mundo, né? E foi muito bom, eu acho que esse curso assim nos preparou e aquela ideia de preparar o indivíduo que fazia ciência biológica com modalidade médica para realmente assim ser um professor numa escola paramédica. Então, nessa época, tinham poucas escolas biomédicas, né? Tinha a Paulista de Medicina e tinha Ribeirão Preto, né? A USP de Ribeirão Preto. E a gente era a 3ª escola aqui. E assim foi o curso, foi um curso muito interessante, em que a gente fazia, nos 3 primeiros anos, a gente fazia as matérias clássicas, vamos dizer assim, né? Matérias
mesmo com sala de aula, com prova, etc. e tal. E o quarto ano a gente optava por fazer um estágio, que seria um estágio profissionalizante. Não tinha esse nome, mas era isso. Certo. Né? Então, o quarto ano era um quarto ano de estágio. Nesse estágio que eu fiz, também é uma história bastante, assim, não sei se bastante longa para a gente conversar aqui. Mas, na verdade, nesse estágio o que aconteceu foi o seguinte. Nessa época, então, que a gente tinha contato com todas as áreas da FCMPB, com todos os professores, né? Havia uma integração muito grande com os professores. Com os próprios docentes. E quando eu estava prestes a decidir meu estágio, eu me encontrei com o Dr. William Saad Rosner, que era o titular não sei se naquela época exatamente, ele foi diretor, ele chegou a ser diretor da faculdade, diretor da FAPESP, foi chefe de departamento, e era uma pessoa assim com uma visão muito à frente. Então, o Dr. Saad, ele estava, naquela época, pensando em criar um curso de pós-graduação em cirurgia, e que esse curso de pós-graduação em cirurgia pudesse abrigar alunos de diferentes formações, que não seriam só médicos. Então, na verdade, ele nos convidou, nós éramos 4 alunos do curso de Ciências Biológicas, a fazer estágio na cirurgia, visando depois fazer um curso de cirurgia, fazer a pós-graduação na cirurgia. Bom, então esse quarto ano a gente fez estágio na cirurgia e cada um de nós meio que teve uma especialização dentro da cirurgia. E eu, por influência do Dr. Saad, eu comecei a me dedicar a fazer estatística médica. Então, a estatística médica era um campo também pouco assim explorado, né? O Dr. Saad tinha uma vivência muito grande em estatística, então nós fomos fazer eu comecei a fazer estatística médica, e naquela época era a época que todo mundo ainda fazia as suas teses de mestrado e doutorado, ainda eram descoladas de curso de pós-graduação. Então, à medida que o pessoal estava fazendo dentro do departamento de cirurgia as suas teses, a gente participava do delineamento estatístico, de todo o trabalho estatístico das teses. Não é uma tarefa simples. Muito bom, né? E, ao mesmo tempo, como a gente fazia parte de um departamento de cirurgia, a gente aprendia também técnica cirúrgica. Então, a gente fazia a mesma programação do R1 de cirurgia. Então, aprendia cirurgias mais básicas, né? Óbvio que fazia cirurgia experimental, né? Sim. Em animais, e a gente aprendia essas cirurgias mais básicas para poder desenvolver trabalhos dentro da cirurgia, né? Com técnicas adequadas. Quando nós estávamos no fim desse curso, né? Desse ano de estágio, na verdade, o Dr. Saad já tinha mandado todo o projeto de fazer cirurgia experimental, e aí não foi aprovado nas instâncias superiores, né? Eu aventuraria dizer que foi no MEC, mas eu não tenho certeza exatamente quem foi que barrou o programa de pós-graduação. O programa de pós-graduação barrou a entrada de não médicos no programa de pós-graduação. Ah, tá certo. Então, assim, o programa foi criado, foi um sucesso, até hoje é um sucesso, mas aí não poderia, naquela época, entrar quem não fosse médico. O programa de clínica médica... Não, o programa de cirurgia experimental. Cirurgia experimental. Cirurgia experimental. Ele chama Bases da Cirurgia Experimental, tem um nome bem longo, não me lembro exatamente. Isso foi em que época, mais ou menos? 71, por aí. Já está coincidindo com o final da graduação. Então, foi o último ano de graduação. Aí, então, o que aconteceu? Então, nós que tínhamos feito estágio lá, né? Nós 4, cada um em uma determinada área, tivemos, bom, nós vamos nos formar e agora nós temos que fazer pós-graduação. Aí, conversando com o Dr. Saad, tudo, né? Nesse quarto ano foi muito interessante, porque eu fui fazer uma parte dessa especialização, vamos dizer, em estatística médica, com o professor Vanzolini, que não sei se vocês conhecem, né, da época de vocês, o Vanzolini ele foi diretor do Museu de Zoologia, mas ele era um expert em estatística médica, e ele era, ao mesmo tempo, um compositor. Olha e que só. tinha músicas cantadas aí, como Ronda, como várias músicas que são ainda músicas da nossa música popular brasileira. Certo. Então, foi muito enriquecedora essa fase. Aí, quando terminou o curso, quando terminou esse quarto ano, eu fui tentar fazer pós-graduação em estatística médica. Só tinha em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto.
fui lá, fiz o concurso, passei, mas naquela época ainda, nesse curso, só tinha mestrado, não tinha doutorado. Isso em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto. E aí, frente a isso, que seria um curso que teria um começo com mestrado, mas não teria doutorado, a gente não sabia se ia ser criado doutorado ou não. Naquele tempo eram poucos os programas de pós-graduação. Eram poucos. Então, assim, eu fiquei muito insegura de começar um curso que a gente não sabia se ia dar continuidade ou não, né? E aí, como eu não decidi não fazer estatística, eu resolvi fazer minha segunda opção, que era fisiologia. Quem foi o professor da senhora de fisiologia no segundo ano? No segundo ano, foi o professor Veiga, que acabou de sair daqui, ele era estagiário, professor Moura também, professor Carlos, professor Cecílio, professor Oxino, professor Bário, professor Zé Eduardo. Já tinha um time todo formado aí. Time todo formado. Aí resolvi fazer fisiologia e aí fui para a USP, para o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, fazer fisiologia nas ciências biomédicas, né? Aí prestei vestibular, prestei o concurso, na época era tudo, né, tinha que fazer exame para entrar, e aí, nesse meio de tempo, assim, a matemática e a estatística me ajudaram muito, porque, na verdade, o exame de ingresso era O ingresso na pós-graduação? Na pós-graduação, era fisiologia, mas caía estatística e matemática. Então, a minha, vamos dizer, aptidão por matemática e estatística me ajudaram muito a entrar nesse curso. E aí fiz pós-graduação lá em São Paulo, né? Ainda não contratada, ainda bolsista da FAPESP, né? Então eu era bolsista da FAPESP desde o tempo de estágio aqui na cirurgia experimental, que eu fui bolsista, iniciação científica, depois tinha que era meio aperfeiçoamento, não me lembro exatamente o nome, e depois aí eu fui para São Paulo e fiz pós-graduação lá no Instituto de Ciências Biomédicas, ainda com bolsa da FAPESP. Professora, antes de chegar lá, eu fiquei curioso. Quando a gente fala de cirurgia experimental, foi ali que o embriãozinho começou a ser nutrido, o embrião da Unipex? Ou não? São coisas distintas? Não sei falar, eu acho que... Porque hoje tem uma dedicação de um prédio para questões experimentais. Para questões experimentais. Eu tenho a impressão que esse prédio já abrange também outras áreas, como a clínica, como outras áreas, né? Então, por isso que eu não sei. A cirurgia experimental foi esse curso que começou nessa época e eu acho que até hoje ele é um curso, eu não tenho, assim, contato com eles nesse momento, mas eu acredito que seja um curso que ainda esteja, né? Ainda esteja muito bem estruturado. Joia. Então foi isso, aí fui fazer fisiologia em São Paulo, fiz lá fisiologia na USP, fiquei 4 anos, naquele tempo a gente fazia dedicação integral no curso de pós-graduação. Isso foi imediatamente após a graduação, ou seja, 72? Na verdade não, na verdade eu terminei a graduação, ainda fiquei 2 anos fazendo esse aperfeiçoamento, que eu não me lembro se chamava aperfeiçoamento, lá da FAPESP aqui, né? Desenvolvendo trabalho experimental. E depois que eu fui para a USP, eu entrei lá mesmo em 74, na USP. Joia. Aí fiz doutorado, tempo integral. Na verdade, eu entrei em mestrado, mas eu passei para doutorado no meio do curso. Não concluí o mestrado, fui direto para doutorado. Joia. Que era uma proposta da época, porque o meu orientador disse, olha, acho que o teu trabalho é um trabalho que vale a pena a gente... Bastante complexo. Vale a pena a gente trabalhar com ele como um doutorado, né? Tem um tempo maior. Então, tinha um tempo maior, tinha bastante conteúdo, né? Porque eu acabei entrando numa linha que já vinha sendo desenvolvida lá na... Qual que era o tema? Era o controle neural da secreção gástrica. Então, na verdade, assim, eles tinham feito já alguns trabalhos tentando identificar onde estariam... Pode entrar em detalhe disso? Onde estariam os glicorreceptores, cuja estimulação por uma diminuição de glicose, da concentração de glicose, estimularia a secreção gástrica. Então, eles já tinham feito um estudo com animal íntegro, já tinham feito estudo com animal, assim, estimulando algumas áreas mais centrais, e eu fiz, o meu estudo era identificando esses glicorreceptores no fígado, né, e no romboencéfalo. Então, o meu trabalho foi esse. Então, como era uma linha que já vinha sendo feita, uma linha até que mereceu
ser registrado até em livros, textos, né? A gente tem livro-texto que tem os nossos trabalhos, então eles falaram, não vamos usar esse trabalho para fazer mestrado, vamos fazer doutorado. E aí eu fiz doutorado. E aí só então, depois do doutorado, é que eu voltei para cá e fui contratada. Porque assim, na nossa época era muito isso, você tinha uma dedicação integral para o curso de pós-graduação, né? Era feito na sua totalidade, né? Na sua totalidade. Então, fazia experimento com animais e era assim, um número enorme, né? Naquele tempo não existia ainda aquela preocupação assim, não é que não existisse a preocupação, vamos dizer que existe a preocupação, em número de animais. Não, a gente trabalhava assim, intensamente, usava muitos animais e muitos subgrupos para a gente chegar nessas conclusões. E essas preocupações com o uso de animais, só em 2008 que foi criada a Lei Arouca, né? Então foi assim, foi uma vivência muito boa, muito interessante lá na USP em São Paulo, né? Completamente diferente, a gente sentia uma diferença muito grande, porque aqui na faculdade, esse contato muito próximo nosso com o docente, a gente era acolhido pelos docentes, né? Existia assim quase que uma família, vamos dizer assim, né? E depois, quando eu fui para lá, eu estranhei toda a diferença, as pessoas mais sérias, mais reservadas, mas foi muito rico, né? Muito rico em termos de conhecimento, de conteúdo. E aí, depois disso, eu vim para cá e fui contratada na fisiologia. A senhora termina, então, o doutorado em... 77. Entrei em 74, terminei em fim de 77. E já foi imediatamente... Aí eu já fui contratada aqui. Então já era a Unesp. Foi em 76, era a Unesp, né? Já era a Unesp quando eu fui contratada. E em 76, o departamento de fisiologia, ele fica exatamente onde ele está hoje? Ou... Já estava... É que hoje tem um prédio novo, mas naquele prédio prédio anterior, Porque quando eu cheguei... nós já estávamos aí. O que a gente não tinha, nossas salas de aulas tão próximas. Quando a senhora cursou a fisiologia durante o curso de graduação em biologia? Aí era no prédio grande, lá no prédio da medicina, no H do hospital, era lá. Era lá. Salas grandes? Salas enormes, é que eu falei, né? A gente tinha aula de fisiologia, eram os 80, 90 da medicina, mais os 30, 40 da veterinária, mais os 30 da biologia, então as classes eram imensas, né? Então a Maria de Lourdes sai de Botucatu para fazer pós-graduação e retorna já prestando um concurso e ingressando. Isso, na fisiologia. Na fisiologia. E aí começa aí esse processo de docência. O processo de docência na fisiologia, né? E foi uma época, eu acho assim, muito rica também, muito boa, tinha contato com todos esses nossos colegas, que alguns já tinham sido nossos professores, né? E enfrentar uma nova realidade, né? Como professor, o desafio de construir, né, o IB, na verdade, que já passou por diferentes fases, né? Óbvio que não sei se dizer que eu tive um trabalho muito, vamos dizer, significativo na construção, mas eu acho que existia uma preocupação nossa com a instituição muito grande. A gente era assim, a maior parte da nossa geração, a instituição era em primeiro lugar. Era assim, uma época que tinha que primeiro construir a instituição para depois pensar em cada um individualmente, né? O professor Veiga, que esteve aqui agora há pouco, falou que se vivia um romance. Era uma coisa diferente. A gente tinha, assim, é isso que eu falo, a preocupação com a universidade, assim, a gente vivia para ver a universidade crescer, mais do que um crescimento individual da gente. Claro. Ou seja, a concepção do nosso instituto, ele teve esse critério do coletivo, né, no seu primeiro momento. Isso. Eu acho, são fases diferentes, eu não saberia dizer, é melhor uma fase, melhor outra, mas são fases diferentes, né, que se vive, né. Acho que torna as dificuldades mais fáceis para serem resolvidas, talvez. Quando se junta, quando você escuta o colega, quando... Talvez esse fosse o desafio. A gente estava falando agora há pouco a questão do desafio de liderar pessoas, não é, professora? Eu acho que é uma coisa muito séria, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu sou assim, eu acho que a gente não deve ser saudosista. Acho que cada tempo tem a sua história, a sua importância, né? E tem a sua marca. E sua marca. Foi essa época que a gente viveu.
época de construir. Então, por exemplo, todo mundo ia participar de um órgão colegiado, não para ter cargo, mas eu ia para um órgão colegiado porque achava que naquele momento poderia contribuir com alguma coisa. Então, era bem essa a nossa filosofia na época, né? Ou seja, se eu posso contribuir, eu não vou me furtar isso, né? Independente de como está a minha vida, minha carreira, eu não tinha essa preocupação, não era tão forte. Talvez alguns tivessem, mas a grande maioria não. A grande maioria pensava no coletivo, eu Professor, acredito. então, a partir de 77, a senhora começa a lecionar, começa a ser, de fato, docente do Instituto. Isso, né? Quais eram os cursos que a senhora ministrava aula naquela ocasião? Olha, eu sempre dei aula durante muitos anos para medicina, para veterinária, para zootecnia. Eu acho que o que eu menos dei aula foi para ciências biológicas, por incrível que pareça. A gente tinha muitos cursos, o professor Veiga deve ter comentado, nossos cursos eram muito pesados, né? A gente tinha, assim, curso de medicina, quando eu comecei a dar aula, a gente tinha aula durante um semestre, mas tinha aula todos os períodos, né? Eram 22 horas semanais. Eram todos os períodos da semana, mais meio período num dos dias. Poxa. Então, eram 22 horas semanais de aula. Então, era muita atividade, né? A parte didática era muito pesada. E também, assim, era uma época que a gente fazia muita aula prática também, então, eram aulas muito pesadas, cansativas, né? Então, a gente teve muito trabalho como professor, né? A senhora teve envolvimento mais com o sistema digestório. Sim, com o sistema digestório. Trazendo aí já uma herança da pós-graduação. Exatamente, né? E também, porque na pós-graduação a gente estava estudando isso, né? Então aí acabei ficando. Na época tinha o professor Geraldo, que era dessa área, porque a fisiologia era muito dividida, assim, bem dividida em áreas, assim, né? De áreas vamos dizer, de especialização, né? Dentro do estudo de fisiologia. E tinha o professor Geraldo, que fazia fisiologia do sistema digestivo, e assim eu fui dividindo com ele e fui assumindo algumas áreas, né? E fomos dividindo as áreas. A gente fala digestivo ou digestório, professor? Então, eu falei digestivo a vida inteira. Acho que no último ano, no 2 anos antes de aposentar, mudou para digestório, mas é difícil a gente ter essa... Quando fala rápido, sem pensar, né? Então, eu costumava dizer para os alunos, a hora que eu falar digestivo, lê-se digestório, né? Porque às vezes, né? Pois a compreensão, o hábito é muito grande, né? De falar digestivo depois, sim. Mas agora é digestório. E eu tive fazendo uma tarefinha de casa, vendo um pouquinho sobre a carreira da senhora, perguntando sobre algumas atividades, etc. Eles me disseram, olha, a aula de sistema digestório da professora Lourdinha era algo fora de série. O pessoal sempre, assim, sempre fui muito bem recebida pelos alunos, vamos dizer assim. Ou seja... Eu sempre gostei muito de dar aula. Eu acho assim, eu me identificava muito com essa função didática. Eu acho que você conseguir passar para alguém o conhecimento que você tem, eu acho que é um desafio, assim, que para mim eu gosto muito, sempre gostei. Uma vez me perguntaram se você não fosse professora, o que seria? Não sei ser outra coisa. Eu seria professora eternamente. Poxa, que bonito isso. Não saberia ser outra coisa. Eu acho que é um desafio você pegar uma classe grande, uma classe difícil e tentar trazê-los até você, motivá-los. Então, sempre para mim eu encarei isso como um desafio, sabe? Fazer os alunos se envolverem. Mas, não, eles têm que se envolver, né? Tem que gostar. Isso. E esse envolvimento, não é, professora? Esse envolvimento, né, que a gente busca nos alunos, trazendo neles a motivação. Olha, é necessário que vocês estejam aqui no dia marcado. Eu costumo sempre dizer para os nossos alunos que quando a gente vai até uma sala de aula, a gente marca um encontro. É claro. E se você não tem a outra parte do encontro, não é um encontro mais. Né? Então, manter essa motivação constante, inclusive nos dias de hoje, é um grande desafio. Eu não posso esquecer que nós temos hoje, inclusive, a questão tecnológica. Sim. Hoje, o celular está muito acessível, né? Com acesso à internet. Né? Então, talvez estivéssemos passando hoje por um momento bastante delicado, inclusive, né? Eu acho que é um desafio o professor de hoje encontrar a forma, porque ele não pode usar a forma antiga para dar aula, né? Eu acho Como que nós aprendemos, né? Eu acho que é um desafio o professor de hoje
achar uma forma de dar aula com toda essa metodologia que está à disposição dos alunos, né? Porque caso contrário, a motivação, não é que deixa de existir, mas ela se enfraquece. É verdade. Eu sempre gostei muito, eu sempre gostei de criar umas coisas, né? Na aula, para dar aula. Professor, Quando eu estava dando aula para medicina, durante Sim. muitos anos, eu fazia o seguinte, eu comecei assim a pensar em trazer um professor, alguém que pudesse dizer para eles como seria interessante usar, como aquilo que eu estava ensinando era importante para eles. Mas à medida que eu trazia professores para falar com eles, professores médicos, eu percebia que a distância era muito grande entre aquele professor e aquele aluno. Então, eu comecei a trazer alunos do 4º ano de medicina para conversar com meus alunos do 2º ano e trazer para eles essa mensagem, olha, isso aqui é realmente importante. Fazer uma contextualização. Então, essa proximidade era muito importante para eles. Então, o que acontecia? Eu me reunia com esses alunos do 4º ano de medicina, eles já sabiam que eu ia fazer isso, arranjava grupos enormes do 4º ano de medicina, que eles vinham, eu junto com eles, eu criava problemas para entregar para os alunos, a gente discutia esses problemas em grupo, então assim, para cada classe de medicina, sei lá, com 90 alunos, eu tinha, sei lá, 10 monitores naquele dia, dividia a classe em grupos, posso até contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei, dizia para os alunos, olha, vocês vão se reunir aonde vocês quiserem, só não conta que estão em aula de fisiologia. Pode ficar no gramado, onde vocês quiserem. E aí vocês vão agora discutir esse assunto. Então, o discutir esse assunto tendo um monitor do 4º ano, para eles era assim, fantástico. Porque para eles, assim, o aluno falava, ontem eu estava na enfermaria e teve um caso desse. Então, para eles é muito verdade o que o colega fala. Sem né? dúvida nenhuma. E aí, para esses alunos do 4º ano, eu propunha para eles depois fazer uma aula para esses alunos, quando terminava essa horário de discussão, que os alunos apresentassem uma aula. Então, era um desafio para o aluno do 4º ano apresentar uma aula, e as aulas eram brilhantes, sabe? Eram umas aulas assim, que é uma pena a gente não ter gravado, eram fantásticas as aulas dos meninos, né? E aí o que acontecia? Acabava o curso, o aluno segundo falava, eu quero ser monitor quando eu estiver no 4º ano. Então eu falava, que legal. E durante muitos anos foi isso, sabe? Dava muito trabalho, mas era muito prazeroso, né? Fazer isso. Então, isso marcava muito os alunos, porque eles me diziam, muitas vezes eu encontrava com eles depois, professora, eu não esqueço da aula de tal, que o meu colega deu, assim, e os meninos, assim, criativos, né? Então, foi muito gostoso, né? Então, seja, foi um instrumento importante. Depois disso, eu fui, uma época, através do Conselho de Curso de Medicina, que eu fazia parte, eu fui fazer um curso na Holanda de ensino baseado em problema, né? Que era o PBL. Certo. Que na época, assim, era uma discussão muito grande, assim, algumas escolas no Brasil adotaram essa forma, né? Que Marília teve, Londrina. Marília, Londrina, tem até hoje, né? O PBL. E eu fiz esse curso na Holanda e foi, assim, também muito enriquecedor. Então, eu trazia... A Holanda foi um dos primeiros países que começou a se discutir mais, não foi? Foi. Na Holanda, a Suécia tinha também. E aí a gente estudava muito isso, né? Discutia muito. Então, esse trazer problema e um problema contextualizado, a diferença é que quando eu fazia problema na fisiologia, eu fazia um problema que não abrangesse que não abrangia, na verdade, tantos aspectos, assim. E quando a gente fazia junto com o curso de medicina, já era um problema que já pegava mais completo, que abrangia vários aspectos. Então, assim, eu sempre gostei muito de ensino, sempre me dediquei muito, sempre achei muito bom esse que eu falo, esse desafio, né? Eu não me conformava quando eu encontrasse alguém, mesmo que fosse de outros, não da faculdade, mas alguém de fora, dizia, porque o aluno, que é muito difícil. Eu falava, não, gente, é uma delícia. Pega uma classe de problema, vira ela para o seu lado, é muito bom, né? Professora, então, docência é uma vocação? Eu acho. Porque, assim, na verdade, nós, da formação biomédica que eu tive, nós nunca tivemos nenhuma linha de pedagogia, didática, nada no nosso curso. Era um curso muito biomédico, sabe? Não tinha nada, nem na pós-graduação, nada. Quer dizer, então, uma coisa também que você aprende no dia a dia, né? A gente aprende ou a gente se descobre? Não sei. Talvez se descubra, não sei, mas é muito bom, né?
Eu gosto, para mim é um desafio, acho uma delícia. Muito bom. Professora, a gente está falando muito do curso de medicina e o curso de nutrição? Ah, e o curso de nutrição foi muito bom, foi muito gostoso trabalhar no curso de nutrição, né? A senhora esteve Porque envolvida na criação, eu inclusive, tive dele. envolvida eu fui, talvez tenha sido assim a primeira coordenadora de conselho de curso do curso de nutrição. Na época que o curso de nutrição começou e que tinha assim 2 anos, né, de nutrição, na época a gente tinha que contratar, era muito, muito bom. Isso foi em que época, professora? O curso de nutrição aqui no Instituto? Puxa vida, quando será que foi, hein? Década de... Quantos anos será que tem o curso de nutrição, gente? Ai, não vou lembrar, não sou muito ligada em Claro, data, claro, viu? claro. Mas assim, o curso de nutrição era muito gostoso porque os alunos que vieram das 2 primeiras turmas eram assim, muito envolvidos no curso. E então eles queriam que o curso Professora, acontecesse. e como aconteceu a ideia de montar um curso de nutrição em Botucatu? A senhora lembra dessas conversas que vocês tinham à época? Então, na verdade, assim, eu não participei da formulação Dessas do curso. discussões? Foi na época da professora Sheila e o professor Rubio. Tá, joia. Eles que participaram da formulação desse curso, né? Depois da Sheila e do Rubio veio o Zé Roberto, que continuou mantendo esse curso, né? E aí eu comecei a fazer parte do conselho de curso, e aí eu comecei a me envolver no curso. Então, Perfeito. por que que foi exatamente definido nutrição, eu não me lembro. Tá, Acho joia. que foi na época que se discutia os cursos noturnos. Ah, tá Eu acho que foi certo. bem nessa época assim que se discutia os cursos noturnos, que existia a exigência de se ter cursos noturnos, Tem né? pela estrutura que nós temos, né? E a gente tinha tudo a ver com Pois nutrição, é. né? Então eu participei da época que eu participei do conselho de curso e que o curso estava sendo montado e que havia uma demanda imensa, tanto de laboratório como uma demanda de docente, e os alunos assim, ah, não assim, num entusiasmo muito grande e numa briga mesmo pelo curso, os primeiros alunos. Eles queriam muito que o curso acontecesse da melhor forma possível. Na verdade, assim, eu revivi o que eu vivi na minha época de De estudante com o curso de estudante. Ciências Biológicas, né? E foi muito gostoso, a gente trabalhou muito dentro desse curso, né? Depois vieram vários docentes, eu não gostaria de citar nome para não ser injusto, assim, Claro, mas claro. assim, professora Sheila, que eu falei, professor Rubio foram muito importantes para a formulação do curso, o professor Zé Roberto, que criou condições de laboratório, a gente criou, na época dele, que foi montado o laboratório que tem de nutrição, que é um laboratório fantástico, que tem muita aparelhagem. E aí depois a gente viveu essa época que era a época de contratação, e os alunos chegavam, não, nós queremos participar também do processo de contratação, a gente quer estar junto na hora que for contratar, e a gente quer isso, quer aquilo. Não, gente, calma, cada um com essa função. Eu percebo com essas conversas, professora, que os nossos alunos em Botucatu eles são alunos muito politizados, inclusive eles Sim, gostam de participar dessas envolveu discussões. muito, 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 muito. Foi muito bom. Eu me lembro que ainda o curso ainda não tinha acabado e a gente já fez a primeira jornada de nutrição, assim, o entusiasmo dos alunos, assim, para fazer aquela jornada de nutrição. Depois, aí já bem mais tarde, já veio o curso de nutrição já foram criando outras vertentes dentro Vertentes. do curso, né? Como empresa júnior, né? Isso aí já veio depois, né? Mas no começo, a jornada de nutrição, assim, o curso não estava nem terminado ainda e eles já estavam fazendo a jornada, assim, a identificação era muito grande. Toda vez que tem reunião com essas turmas da primeira turma, assim, você vê o entusiasmo deles foi muito importante para o curso. A criação de empresa júnior foi na época do mandato da senhora na diretoria ou... Foi na época do meu mandato. Foi uma época que a empresa Júnior foi criada, assim, uma atividade muito intensa junto com o professor Renato. Me lembro que com o professor Renato que fazia Eugênio? essa parte da parte de mais ligada ao ensino, né, na Certo. parte administrativa. Professor E Renato do Departamento de é Educação. isso, que depois que era vice-diretor, né, que depois foi o Certo. diretor. Qual foi o desafio dessa época, professora, desse mandato na Ai, diretoria? olha, eu Não, acho que não, não nessa, é fácil liderar um instituto como o nosso. assim, eu acho que a gente viveu uma época de muita dificuldade financeira, né?
a universidade passava por uma época de dificuldade financeira imensa, né? E a gente tinha que trabalhar com aquela super contingenciado em termos financeiros, né? Eu lembro que quando eu assumi, eu discuti com a congregação da gente fazer uma lista de prioridades, porque eu dizia, a gente não vai conseguir alcançar todas as demandas do Instituto, né? A gente vai ter que criar uma lista de prioridades. Então, acho que foi muito bom a gente discutir, eu acho que todo mundo se envolveu nas decisões de se criar uma lista de prioridade, né? Havia o entendimento da situação econômica. Porque na verdade tinha que se entender, né? E a gente teve, apesar da situação econômica ruim, a gente teve uma briga muito grande para melhorar o nosso custeio frente à universidade. Existia uma defasagem muito séria com relação às outras unidades do campus. Então também foi uma briga intensa para a gente fazer valer os critérios que a gente, quer dizer, que se deixasse de ser apenas o que havia de tradicional, mas que houvesse critérios para que a gente pudesse melhorar o nosso custeio frente ao que a gente tinha de aluno, claro, de trabalho. Quer dizer, na verdade, quando você pensava que a gente tem, além dos nossos alunos, ainda alunos das outras unidades, muitas vezes isso não era levado em conta quando se fazia o cálculo de custeio. Esse custeio que a senhora comenta é a verba que chega da reitoria. Da reitoria. Então, também foi uma época que a gente assim, viveu esse desafio, conseguimos melhorar bastante o nosso custeio nessa época. E a gente foi aos poucos, assim, conseguindo atender algumas demandas, né? Uma das demandas era a construção do prédio novo de sala de aulas, que a gente conseguiu construir, apesar do dinheiro pequeno. Então, tinha que construir dentro do, vamos dizer, dentro do que existia do que era, vamos dizer, passado para o Instituto, né? Óbvio que nunca a gente chegava no ideal, mas chegava no que era possível ser feito, né? Então foi uma época assim, a gente conseguiu discutir junto com o Instituto, foi muito bom no começo, mas foi um desafio que a gente não conseguiu levar até os últimos minutos, que era o próprio Plano de Desenvolvimento Institucional, um PDI do Instituto. A gente começou a discutir isso, ele avançou até um certo ponto, né, porque esbarrava depois em várias outras, como que eu vou dizer isso? Esbarrava em vários outros, vamos dizer, órgãos de dentro do Instituto, né, mas a gente conseguiu trabalhar bastante. Foi um momento muito rico da gente discutir o Instituto, sentados, um grande número de pessoas, assim, de diferentes áreas, né? Eu sempre me lembro que um dia nós estávamos discutindo e no meu grupo tinha docente, aluno, os servidores, e um dos servidores era o jardineiro na época. E quando a gente estava discutindo, olha, qual que é o seu objetivo aqui dentro, né? Qual a sua função? Ele me disse assim, fazer as pessoas alegres pelo jardim que a gente faz. Poxa, eu achei aquilo fantástico, entendeu? Mas ele sabe tudo do qual que é a função dele, né? Quanta gente aqui não sabe qual é a função dele em relação ao Instituto? Ele sabia tudo. Quer dizer, na verdade, então, sempre muito claro que você não precisa ter o conhecimento acadêmico para você poder, né, fazer parte de uma comunidade, contribuir, né? Então, foi muito... Para mim, foi muito enriquecedor fazer essa discussão do PDI. Então, foram coisas que a gente fez na gestão, eu não me lembro, assim, muita coisa, né? Até falei para você, eu falei, tem um caderno lá escrito que a gente fez, mas assim, eu não posso me lembrar aos poucos de alguma coisa, mas eu não fui procurar para também. Professora, e quando a gente se coloca à discussão de um plano, como é o caso do PDI, é listado questões, metas tão importantes que muitas vezes as nossas próprias lideranças não nos dão condição para aquilo, né? Mas você tem que saber, porque eu também fiz parte do PDI da universidade, né? Trabalhei muito tempo lá no PDI da universidade, na época eu fiz parte de alguns órgãos colegiados, assim, e realmente se vê que a hora que você tem um planejamento estratégico, você saber para onde você quer ir, sem dúvida, é muito mais fácil, né? Porque enquanto você não sabe para onde você quer ir, cada um puxa de um lado e você não sai do lugar.
Exatamente. Né? Então, eu achava assim, uma descoberta super interessante fazer isso, né? Então, algumas coisas de novidade que nós trouxemos, então, quer dizer, não fomos nós que trouxemos, nós abraçamos projetos que vinham da tese da faculdade, da universidade, da própria reitoria. Na nossa época também, na nossa gestão, foi que se começou alguma coisa de empreendedorismo, né? Que também alguns docentes, inclusive eu, né? Nós fizemos cursos de iniciação de empreendedorismo para a gente poder aprender um pouco sobre isso e trazer um pouco para o nosso aluno, que também existe uma vida lá fora, que você tem que também ter conhecimentos básicos, né? Empreendedorismo muito interessante. Professora, assim, né? incubado desde então, hoje nós temos um escritório de empreendedorismo no nosso instituto. Liderado pela professora Luciana Fleury. Então, na verdade, a gente era tudo embrião dessas coisas, né? Então a gente pensava isso, a gente tinha contato com o grupo lá da agronomia, que tinha lá uma, como chama, aquele, não é bem um escritório de iniciação científica, e a gente trabalhava muito sobre essas circunstâncias, né? Discutia um pouco sobre isso. Então, foram algumas coisas que a gente, que eu disse, não foi criada por nós, mas abraçamos as oportunidades que estavam aparecendo, né, para trazer, né. E é interessante, né, professora, quando essas gestões consecutivas, elas conversam entre si. Eu não cesso uma gestão para começar outra. É lógico que ao longo do processo, mudanças acontecem. Mas eu dou continuidade àquele pensamento. Já visto, inclusive, que o próximo membro a liderar a diretoria estava na congregação. Exatamente. Provavelmente era membro da congregação. Claro. A gente também, na nossa época, também que foi criado, foi montado no prédio, no prédio, eu nem sei como que ficou o nome final dele agora, de biotecnologia. IBTEC, então. O IBTEC também foi criado nessa época, porque, na verdade, existia uma demanda de vários docentes para que houvesse um lugar, para que fosse desenvolvido toda essa atividade científica e que tivesse um lugar que pudesse congregar vários docentes, né? E na época a gente tinha aquele prédio, que era um prédio que tinha sido construído para ter outro destino, né? E o prédio já existia, sem estar sendo usado. E aí, uma das primeiras vezes que eu me encontrei com o Dr. Macari, que era o reitor, eu levei essa proposta, que aquele prédio pudesse servir para ser um instituto de biotecnologia. E ele me disse, não, mas isso tem que ser da Unesp inteira, não pode ser só do instituto. Na verdade, eu queria ir para o instituto, né? Aí ele falou, tem que ser para a Unesp inteira. E aí foi que a gente brigou, discutiu e acabou sendo criado esse prédio, que também foi inaugurado depois. Quer dizer, isso que eu falo, quer dizer, não tem importância quem fez, porque, né? Então, na verdade... Mas essas histórias todas construíram, né? Fizeram com que tudo isso acontecesse. Então, assim, foi uma experiência muito rica, né, nesse tempo. E eu percebo nessa gestão, professora, uma preocupação em não só formar o aluno, mas dizer, olha, tem essas dificuldades lá fora. E já antevendo esses problemas, você pode empreender. Você pode já dar uma guinada para questões biotecnológicas, que de fato hoje em dia é tema da moda, né? E eu percebo que a gente acaba saindo na frente, como uma escola, como uma casa de ensino, já instruindo há alguns anos atrás, olha, esse vai ser o futuro. Claro. Porque assim, a gente viveu uma outra época, né, que era completamente diferente, assim. Na minha época era você fazer faculdade e ser professora da faculdade, era isso que você ia ser, né? E quando falava em ganhar dinheiro na minha época, era uma coisa meio pecado, sabe? Eu sei. Não era, ganhar dinheiro sempre parecia que tinha uma conotação, alguma coisa foi feita errado, mas não é bem isso. Na verdade, não é nem ganhar dinheiro, é você desenvolver uma atividade remunerada. É óbvio que você tem que se manter aquela atividade, né? E eram descobertas, assim. Eu falei, acho que eu gosto muito de descobertas, de desafios, né? Então, acho que sair da zona de conforto e tentar procurar coisas novas, né? Professor, e o desenvolvimento desse organismo, né, que se move com características de ensino, mas não
não deixando de lado as questões tecnológicas. Hoje nós temos, inclusive, no Instituto, um programa de pós-graduação em biotecnologia. Sim, sim. Né, que eu tenho o prazer de fazer parte. Ah, que ótimo. É um programa que está em franco desenvolvimento. Ah, que né? ótimo. Por essas necessidades, não é? De responder para a sociedade algumas características que são indagadas pela própria sociedade. Isso eu acho que é um desafio, assim, que eu acho difícil também, esse envolvimento nosso com a sociedade, né? Abrir nossos muros, né? Quer dizer, na verdade, temos que responder algumas demandas da sociedade também, né? Sem dúvida. Eu acho que são evoluções muito necessárias. Eu acho importante ter pessoas como vocês que estão ouvindo isso e estão respondendo a essas necessidades da sociedade, né? Tanto é que para nós, por exemplo, eu acho na universidade, para vários de nós aqui dentro, principalmente no Instituto, para algumas áreas do Instituto, extensão era uma coisa muito complicada. Você fala, meu Deus, como eu vou fazer extensão? Não está claro para a própria universidade o que é extensão. Como eu vou fazer isso, né? Quer dizer, na verdade, porque não foi assim que a gente foi formatado, né? Sem na dúvida, verdade, a palavra é essa mesmo. Não é? É uma questão de formatação. Não é? É uma questão de formatação. Então, na verdade, são coisas assim que por isso que eu vejo que a universidade tem que estar sempre evoluindo, porque tem muita coisa ainda para ser feita, muitos desafios, não é? Não é ficar na mesmice, né? A extensão, como qualquer outro pilar da universidade, ela é um aspecto simples. E eu acredito que o papel da universidade é tornar esse papel cada vez mais simples para chegar isso para a sociedade, e não burocratizar. Exatamente. Né? Acho que nossos líderes são pessoas, e muitas vezes as pessoas burocratizam um pouco né, essas instâncias, para que de fato levemos essas talvez a desconstrução dos muros, né? A destruição dos muros, ou seja, não há necessidade. Exatamente. Talvez a questão física, mas a questão filosófica, o muro filosófico, ele não se destrói. Não pode, né? Eu acho que são desafios, por isso que eu acho que é prazeroso você estar construindo coisas, né? Eu acho que o pessoal jovem que encara isso, né? Esse desafio, eu acho muito importante, muito legal. Professora, nós temos um tempo a ser seguido aqui. Está acabando já o nosso bom. bate-papo, né? O tempo passa muito rápido aqui nessa nossa conversa, né? E a senhora termina esse último assunto que nós abordamos, a senhora falou em construção, né? Em construir. E eu percebo que pessoas como a senhora construiu não só aspectos estruturais, né, como é o caso da Central Nova de Aulas, o próprio desfecho do prédio do IBTEC, mas também tem uma construção de valores, né? Tem construção de pessoas, construção de caráter, né? Do indivíduo que de fato vai levar essas informações transformadas até a sociedade. Então, talvez o papel mais simples do docente dentro da universidade como a Unesp, o papel extensionista é formar o menino cidadão, né? Onde você vai atingir dentro da família, dentro da população onde ele se encontra, processos de transformação trazidas de dentro da universidade. E quando a gente percebe que essa missão acadêmica da transformação, ela é feita de uma maneira tão honesta e consciente, como a senhora explica hoje para a gente percebe que o caminho é esse. Né? Eu acho que isso é fantástico. Assim, eu sempre falava isso para os alunos, falava assim, você não pode considerar que o que se aprende aqui vai ficar numa gavetinha separada, que não vai ser parte integrante da sua vida. Não é? A universidade tem que ajudar a crescer, tem que ajudar a transformar, mas para levar para fora, não é? Você não pode assim, tá aqui, meu conhecimento está aqui nessa gavetinha que eu vou usar quando eu precisar aqui. Não, isso tem que fazer parte do todo, né? Exatamente. Você tem que mudar, você não pode entrar e sair do mesmo jeito, né? O conhecimento na gavetinha, ele morre. Não é? Né? E se a gente passa isso adiante, ele continua pulsando. Claro, né? claro. Pulsa da mesma adrenalina que a senhora tinha naquela ocasião, do momento do ingresso no Instituto, seja como aluno, né? Naquela questão politizada de transformar a universidade, munidos inclusive de uma proposta da própria cidade de Botucatu, que estava ávida, né, em receber uma universidade de fato trazendo cursos importantes para a cidade, né, e para o estado, cursos específicos no centro do estado. Professora, muito obrigado pela oportunidade.
Eu agradeço como professor do Instituto e também como um representante de 148 docentes que nós temos no nosso Instituto hoje. Ou seja, levar essa mensagem, ela ultrapassa a característica do momento. A gente entende que, olha, nós estamos aqui em um dos principais institutos da nossa universidade, dos campi, de todos os campi da universidade da Unesp, né? Nós só estamos aqui porque a história ela foi construída por pessoas como a senhora. Obrigada. E eu gostaria muito de agradecer. Imagina, eu agradeço Sinta-se abraçada você. por todos e, de fato, é uma sensação de convicção dos aspectos onde a gente deve chegar e quais são os nossos valores. Muito obrigada. Muito Minha maior alegria é ver que vocês têm toda essa chama e estão pulsando aí junto com a universidade. Eu acho que a população espera isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de falar com a professora Lourdinha. Isso. A professora Lourdinha, ela foi, por que não dizer, como disse no início, ela é do Departamento de Fisiologia, onde aí trouxe todo esse processo de construção do nosso instituto. Muito obrigado. Obrigada.